Senti as palavras enrolarem na minha garganta como se fossem mãos fantasmagóricas, um sussurro gelado vindo do outro cômodo que me encontrou sozinha no corredor mal iluminado. Coloca ela numa casa de repouso de uma vez, ou melhor ainda, acha um médico que assine os papéis para interná-la. Fiquei paralisada, sentindo a umidade de um pano de prato penetrar na pele fina dos meus dedos, o ar me faltando, a respiração presa no peito. Eles nem sequer sabiam que eu estava ali, nunca perceberam quando realmente importava. O piso de madeira polido sob meus chinelos parecia mais frio que uma lápide. O insulto se fincou em mim como uma semente de gelo, crescendo e se espalhando pelas minhas veias. Eu devia ter me virado, ter ido para o quarto de hóspedes que mais parecia uma cela, deixando que aquele veneno passasse como tantos outros que enfrentei em silêncio. Mas desta vez era diferente. Desta vez, o silêncio se quebrou. Meu nome é Helena Andrade. Tenho 81 anos, sou viúva, mãe, e um dia fui esposa de um homem que acreditava que a música popular brasileira podia resolver muitos dos problemas do mundo. Criei meu filho, Rafael, que costumava desenhar constelações na palma da minha mão com seu dedinho miúdo e me trazer folhas de outono brilhantes que encontrava no Parque do Ibirapuera. Hoje, ele mal me pega um copo d'água sem a permissão de sua esposa, Camila, uma mulher de beleza tão intensa e vazia que chegava a doer nos dentes. Quando meu marido, Antônio, faleceu, o silêncio em nosso apartamento antigo, na região da Vila Madalena, tornou-se um peso físico. Tínhamos sido casados por 50 anos. Um aneurisma súbito o levou durante a noite, deixando um vazio que ecoava a cada tic-tac do relógio de pêndulo na sala. Por 7 meses, eu assombrei aquela casa sozinha, limpando os óculos dele, preparando seu chá de erva doce todas as manhãs, sempre para 2, por hábito, o coração se recusando a aceitar a perda. Então Rafael chegou, o rosto mascarado de preocupação ensaiada. Mãe, não é seguro você ficar sozinha nesse apartamento enorme. Por que não vem morar conosco por um tempo? Naquele momento, parecia uma salvação, como o calor de uma lareira no inverno rigoroso de São Paulo. Camila me recebeu com um abraço que cheirava a perfume caro e poder. Claro, Helena, será uma honra tê-la aqui. Esta é a sua casa também. Ela me ofereceu chá de camomila em uma xícara de porcelana delicada e colocou uma fotografia de Antônio na estante. Um gesto tão cuidadoso que me fez chorar. Naquela noite, chorei de gratidão, acreditando que meu filho tinha se casado com um anjo. Mas aprendi que anjos muitas vezes são apenas demônios com melhor marketing. A gentileza, quando encenada, dura pouco. Começou de forma sutil, como erosões pequenas e constantes. Minha coleção de bules antigos foi retirada do armário de vidro e empilhada em caixas empoeiradas no sótão. Estamos fazendo uma limpeza, querida, explicava Camila com um sorriso que nunca alcançava os olhos, para um visual mais minimalista. Depois vieram os pedidos disfarçados de sugestões. Poderia ajudar a limpar a casa enquanto eles estavam no trabalho? O serviço de limpeza deles estava ficando tão ruim, sabe? Claro que aceitei. Polia os talheres de prata, passava os lençóis, esfregava os mármores até ver meu reflexo cansado e diminuído. Cozinhava as receitas francesas complicadas que Camila preferia. Rafael às vezes murmurava um obrigado distraído, os olhos grudados no celular. Mais frequentemente, só havia o som dos talheres batendo na porcelana. Uma manhã, a geladeira gigantesca, daquelas modernas, não abriu, pedia um código. Camila entrou na cozinha, rindo, como se fosse algo natural. Ah, que esquecimento! Colocamos um bloqueio como parte do sistema de segurança e controle alimentar. Ela olhou rapidamente para Rafael, que, de repente, interessou-se por um ponto no chão. Comecei a esconder bolachas de aveia e frutas secas na minha caixa de costura. Houve dias em que o chá que me ofereciam tinha gosto metálico estranho. Uma tarde acordei desmaiada no sofá, sem lembrança de como cheguei lá, a boca seca e a mente turva. Quando perguntei a Camila, ela apenas acariciou minha mão. Ah, querida, você deve ter cochilado, é normal para a sua idade. Sua voz era um bálsamo de pena sintética, mas por um segundo, seus olhos brilharam frios como aço cirúrgico. Passei a preparar meu próprio chá e buscar minha própria água.
Minha casa começou a se transformar à minha volta. A poltrona confortável de leitura, a mesma que Antônio e eu compramos na nossa lua de mel em Ilhabela, desapareceu. Camila anunciou que havia vendido, sem demonstrar arrependimento, alegando que não combinava com o novo tapete. A foto de Antônio sumiu da estante. Minha coleção de livros clássicos, encadernados em couro, desapareceu após uma limpeza mais agressiva. Eu estava me tornando um fantasma na própria vida. Cada zumbido de um eletrodoméstico era um incômodo a ser administrado. Dizia a mim mesma que era apenas um período de adaptação, que a perda me deixará paranoica e sensível demais. Apelei à ilusão de bondade deles porque imaginar a realidade era aterrorizante. Mas ouvir aquelas palavras no corredor, sobre me internarem, rompeu a última linha de negação. Camila falava com Rafael, baixinho, sem raiva, apenas entediada, como se eu fosse uma mancha de vinho impossível de tirar do sofá. Fiz um movimento lento para espiar. Camila estava na sala de jantar folheando uma revista de decoração, unhas vermelhas batendo impacientes na xícara de cerâmica. Rafael encostado na janela, ombros curvados, parecia um retrato de impotência. Mãe não contribui em nada, come nossa comida, ocupa espaço, vagueia pela casa como um espectro, dizia ela. Eu não me inscrevi para ser cuidadora em tempo integral. Queremos viajar, ter filhos, não podemos com ela sempre à vista, cheirando a naftalina e arrependimento. Fui recuando, o coração batendo descompassado. Não queriam apenas que eu fosse embora, queriam me apagar, declarar-me incapaz legalmente. Eles imaginavam que eu era uma viúva pobre, vivendo com uma pensão mínima. Que ótimo, que continuem acreditando nisso. Nunca perguntaram sobre o patrimônio de Antônio, nem se interessaram pela vida frugal que levávamos. Não sabiam do pequeno cofre trancado no fundo do meu armário, contendo o testamento e todos os bens que Antônio havia deixado exclusivamente para mim, ações, imóveis e investimentos totalizando milhões de reais. Eles me subestimaram. Pensaram que meu silêncio era rendição. Mas eu lembrava de cada palavra, cada gesto de crueldade. A casa deles, aquele apartamento na Vila Madalena com seus detalhes antigos, pertencia a mim. Quando anunciaram o casamento, deixamos que acreditassem que estavam alugando de uma senhora excêntrica, exigindo apenas que cuidassem do imóvel. Eu pagava impostos, seguros e contas com os rendimentos do fundo de Antônio. Eles aceitaram sem questionar, sem agradecer. Camila tratava o apartamento como um reino próprio, com sua decoração moderna e parisiense, pintando tudo de tons apagados e trocando portas de madeira maciça por painéis de vidro fosco. Um dia, comentou comigo, você cheira a livros antigos e tristeza. Uma maldade casual, feita para corroer meu senso de identidade. Eu apenas voltei para a lavanderia, silenciosa, resignada, mas firme por dentro. Naquele ponto, percebi que não podia mais apenas me render às aparências de bondade. Cada gesto, cada palavra de Camila, era um tijolo a mais na construção de uma prisão silenciosa. Comecei a registrar mentalmente, depois fisicamente, cada insulto, cada ato de desrespeito, cada omissão que me empurrava para a invisibilidade. Compreendi que estava lidando com alguém que não via a humanidade nos outros, apenas os usava como peças em seu tabuleiro. Adquiri um caderno simples, de capa preta, e comecei a anotar tudo. Cada pequeno detalhe que ela julgava irrelevante para mim se tornava munição. O dia 11 de outubro, por exemplo, quando reclamou que eu usava água demais. Você devia murchar e sumir, Helena, disse, e Rafael não disse nada. Ou dia 23, quando a porta de trás do apartamento foi deixada destrancada após ela afirmar que o alarme estava configurado. Cada observação, cada comportamento suspeito, era cuidadosamente registrado. Mas palavras não eram suficientes. Eu precisava de provas, de algo concreto. Recordei então do antigo navio em garrafa que Antônio havia colecionado durante anos. Era uma obra de arte delicada, e eu cuidadosamente criei um pequeno compartimento em sua base de madeira. Coloquei lá um gravador ativado por voz, escondido de forma que ninguém pudesse imaginar. Coloquei o navio de volta na estante, direcionado para a sala, onde Camila passava horas conversando com Rafael ou com amigos sobre mim. Todas as noites,
após a casa silenciar, retirava o gravador, transferia os áudios para um pendrive e escondia dentro de uma lata antiga de chá, que rotulei como chás ingleses de 1992 a 1995. Eles jamais imaginariam que ali estavam armazenadas semanas de conversas, confissões e conversas reveladoras, todas gravadas sem que percebêssemos. Cada risada cruel, cada comentário sobre meu suposto declínio cognitivo, cada estratégia de me retirar do convívio, tudo estava registrado. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. Enquanto Camila parecia apenas cruel, ela era calculista, quase predatória. Em um momento de distração, vi seu laptop aberto. Na área de trabalho, uma pasta com o título Notas Helena estava repleta de anotações detalhando todos os meus supostos deslizes, cada momento de confusão, cada ação que, para eles, poderia justificar minha remoção legal. Era um mapa para minha eliminação do controle da minha própria vida. A sensação de medo foi imediata, mas acompanhada de uma determinação fria que eu não sentia há anos. Naquele ponto, percebi que não podia reagir de forma precipitada. Um confronto direto seria desastroso. Precisava de paciência e estratégia. Comecei a agir de forma ainda mais frágil, mais dependente, mais esquecida, exatamente como eles desejavam. Deixava pequenos erros propositais, esquecia compromissos, deixava o leite fora da geladeira. Camila florescia com minha aparente fragilidade, exibindo minha suposta deterioração para Rafael, que se deixava convencer pelo que via. Enquanto isso, meu contato com Marcos, advogado e amigo de longa data de Antônio, tornou-se vital. Ele havia gerenciado o espólio e os investimentos do meu marido por décadas, e conhecia cada detalhe dos fundos, propriedades e valores. Liguei para ele de um telefone descartável que havia comprado com antecedência, sem deixar rastros. Expliquei a situação, entregando cada prova, o caderno, os áudios, as fotos, os documentos que Camila queria que eu assinasse. Marcos ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando mais dura a cada relato. Helena, isso não é apenas crueldade familiar. É crime. É abuso de idoso, fraude financeira, tentativa de usurpação de patrimônio, disse ele. Suas palavras, tão firmes e seguras, me deram uma clareza que eu não sentia havia meses. Eu não estava apenas reagindo a uma injustiça, estava prestes a recuperar tudo que me pertencia, e de forma legal e definitiva. Marcos começou a trabalhar imediatamente. Ele compilou todos os áudios, transcreveu cada insulto, organizou meu caderno de registros e montou um relatório detalhado da situação. Também fez uma verificação completa sobre Camila. Descobrimos que ela já havia se casado 4 vezes antes, sempre com homens mais velhos e ricos, todos falecidos dentro de poucos anos. Cada caso terminava com uma indenização substancial, e então ela desaparecia. Rafael, meu filho, mesmo que de boa fé, havia se tornado cúmplice sem perceber, um fantoche em sua teia. A partir dali, minha paciência se tornou um instrumento. Eu deixava que eles acreditassem que minha mente estava diminuindo, que eu estava cansada, vulnerável e dependente. Cada gesto meu, cada esquecimento proposital, reforçava a narrativa que Camila queria. Ela nunca soube que estava sendo observada, documentada, analisada. Eu estava 2 passos à frente, planejando silenciosamente o dia em que todo o jogo dela desmoronaria. Marcos preparou documentos que pareciam idênticos aos que Camila tinha pronto para me fazer assinar. A mesma pasta Manila, a mesma formatação, a mesma aparência impecável. Mas aqueles papéis eram confissões, detalhamentos de fraudes, conspirações e abuso, todos aguardando minha assinatura. Um notário jovem, Léo, foi escolhido para formalizar tudo, e minha tarefa era simples: continuar atuando como a avó frágil e confusa e assinar na frente de todos, dando legalidade a uma armadilha que eles jamais perceberiam. Chegado o dia, Camila me vestiu como se fosse para uma ocasião especial. Seu toque era doce, mas enjoativo, carregado de falsidade. Hoje vamos apenas finalizar alguns papéis, e você não terá mais preocupações, querida. Eu mantive meu sorriso delicado, fingindo insegurança, enquanto o coração martelava com a frieza da vingança calculada. Quando Léo chegou, coloquei os documentos à minha frente, ajustei meus óculos e comecei a fingir que lia,
apontando trechos com um dedo trêmulo. Ela explicou, com aquela voz doce e manipuladora, que era apenas para organizar finanças, simplificar processos. Rafael, mais uma vez, evitou me olhar nos olhos, permanecendo uma figura espectral, incapaz de se posicionar. Eu demorei, pedi explicações, fingi dúvidas, tracei meu caminho lentamente através do labirinto de assinaturas. Cada momento era uma performance minuciosa, enquanto minha verdadeira intenção se cristalizava. Os papéis assinados fariam com que suas ações fossem expostas, tornando impossível qualquer ação futura. Naquela noite, após o ritual, documentei cada detalhe no caderno, organizei os arquivos de áudio e preparei tudo para entrega a Marcos. Ele protocolou imediatamente junto à Unidade de Proteção ao Idoso e à Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal, garantindo que todas as provas, registros e informações sobre Camila fossem recebidas por autoridades competentes. Eu não precisava gritar, nem atacar, nem confrontar. Tudo estava pronto para o desfecho, que viria em forma de justiça silenciosa e implacável. Na semana seguinte, o plano se concretizou. Durante um evento de gala, onde Camila seria homenageada por trabalhos sociais, ela foi detida na frente de todos. A surpresa e o choque foram imediatos. Ali estava ela, toda dourada e elegante, com Rafael ao lado, assistindo ao desmoronar de seu castelo de mentiras. Eu assistia de longe, sentada discretamente, invisível e segura. Não havia prazer em vingança, apenas a satisfação tranquila de ver a verdade prevalecer, de ter recuperado o controle da minha própria vida, e de provar que, por mais que tentem, ninguém apaga o que é seu por direito. A sensação de paz que se seguiu foi profunda. Não precisei de confronto físico, de gritos ou acusações precipitadas. Cada passo havia sido planejado, cada movimento calculado. Aquela experiência me ensinou algo que levarei até o fim da minha vida. O silêncio pode ser uma estratégia poderosa, e a paciência, uma arma mais eficaz do que a ira. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava reclamando minha história, meu direito de existir, meu lugar no mundo. Naquela noite do evento, senti uma estranha mistura de ansiedade e calma absoluta. Eu estava escondida, sentada na parte de trás do salão, observando cada movimento de Camila, que se movia com aquela elegância artificial, fingindo generosidade enquanto todos aplaudiam suas boas ações. Rafael estava ao lado dela, com o semblante perdido, como se uma parte dele soubesse que algo não estava certo, mas não tivesse coragem de encarar. Eu, por outro lado, sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. O mestre de cerimônias começou a apresentar a homenagem. Camila ergueu-se, sorrindo, cumprimentando as pessoas como se estivesse encenando para uma plateia de teatro. Eu mantive meus olhos nela, com o coração batendo firme, mas sem pânico. Foi então que os primeiros agentes entraram, 2 de terno, seguidos por policiais uniformizados. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para ela. O sorriso começou a vacilar. Isabel Monay, disse um dos agentes, a voz firme e carregada de autoridade, você está sob prisão por múltiplos crimes, fraude, roubo de identidade, abuso financeiro e conspiração para abuso de idoso. O rosto dela desmoronou instantaneamente. A maquiagem perfeita não conseguiu esconder o choque e o pânico. A cor da pele foi desaparecendo, deixando-a pálida, quase translúcida, e sua boca ficou entreaberta, incapaz de articular qualquer palavra coerente. Eu permaneci sentada, em silêncio absoluto, sem um sorriso de triunfo, apenas observando. Não era prazer que sentia, mas a confirmação de que toda a paciência, toda a estratégia, havia funcionado. Rafael finalmente me viu. Seus olhos se encontraram com os meus, e pude sentir o peso de toda a confusão e culpa que ele carregava. Ele deu um passo hesitante, como se quisesse me alcançar, mas a distância entre nós era simbólica e real. O abismo que se formara com o tempo, feito de escolhas erradas e de cegueira voluntária, estava mais largo do que qualquer gesto poderia reparar. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu simplesmente virei o rosto e me retirei, deixando o espaço entre nós intocado, sem gritar, sem acusar, apenas permitindo que a justiça falasse por si mesma. No dia seguinte, recebi um envelope em minha antiga casa.
Dentro, havia um cheque simbólico de R$ 1 e uma única frase digitada: por seu silêncio. Rafael veio 2 dias depois, desajeitado, quebrado, em minha porta. Segurava o envelope como se fosse um pedido de perdão, os olhos suplicando. Mãe, eu não sabia quem ela era, eu pensei que... Eu observei em silêncio, absorvendo a dor e a confusão que refletiam nele. Finalmente, falei. A voz calma, quase desapegada. Você acreditou nela porque era mais fácil do que acreditar em mim. Escolheu o conforto dela em vez da minha dignidade. Ele chorou, soluçando, contorcendo-se em desespero. Eu não podia consolá-lo, porque a consolação não apagaria os meses de manipulação, as mentiras, a falsidade que ele aceitou. Ele desabou aos meus pés, e eu simplesmente recuei, fechando a porta suavemente, sem força, apenas permitindo que o som do clique significasse o fim de um capítulo. Naquela noite, comecei a arrumar uma mala. Uma mala pequena, apenas com o essencial. Não olhei para trás, não senti necessidade de voltar. O voo me levou a Trancoso, na Bahia, onde havia comprado uma pequena casa simples, de pedra e madeira, com vista para o mar. Um lugar de silêncio, de vento salgado, de solidão escolhida. Sentei-me na varanda, enrolada em uma manta de lã grossa, observando as ondas se quebrando contra as pedras. Ali, finalmente, senti liberdade. Não havia ordens, não havia expectativas, não havia armadilhas escondidas. A única voz era a do vento, que cantava uma melodia de autonomia e paz. Pensei em Antônio, e sussurrei ao vento: conseguimos, meu amor. Eu consegui. Não se tratava de vingança. Nunca foi. Era sobre reivindicar o que era meu por direito. Sobre entender que nosso valor não é definido pelo que os outros pensam ou fazem, mas pelo que carregamos dentro de nós. Aquela experiência me ensinou que às vezes, a pessoa mais silenciosa na sala não é fraca, ela está apenas coletando provas, construindo resistência, preservando a própria história. E, quando necessário, a pessoa que parece um fantasma é, na verdade, a dona de tudo ao seu redor, da casa, do patrimônio, da memória e, principalmente, de si mesma. Nos meses seguintes, refleti muito sobre a fragilidade das relações familiares quando a ganância se infiltra. Camila acreditava que poderia manipular, controlar e apagar minha presença. Rafael, meu filho, por amor cego ou medo, deixou-se ser manipulado. Mas a verdade é implacável. Por mais que tentem, ninguém apaga uma vida inteira construída com consciência, esforço e inteligência. O mar, as pedras e o vento tornaram-se meus companheiros. Cada dia, cada manhã, cada pôr do sol me lembrava que eu havia escolhido a liberdade. Não havia amargura em meu coração, apenas um reconhecimento profundo da justiça que havia se feito. Não precisei de confronto, não precisei de gritos ou de violência. Tudo foi feito com estratégia, paciência e inteligência. E, de certo modo, isso tornou a vitória ainda mais doce. Passei a escrever novamente, não sobre vingança, mas sobre memória, sobre cuidado próprio, sobre a força silenciosa que cada um de nós carrega. Lembrei-me dos pequenos gestos que me sustentavam ao longo da vida: o chá de erva doce, a leitura no entardecer, o cheiro de livros antigos. Estes eram tesouros que ninguém podia me tirar, nem mesmo aqueles que tentaram. Aprendi também a aceitar a solidão escolhida como um presente. Ela não é abandono, mas liberdade. Liberdade de ser quem se é, de decidir sobre a própria vida, de escolher o que ouvir, o que ver, o que sentir. E mais importante, liberdade de nunca mais permitir que alguém diminua o valor de sua história ou manipule sua realidade para benefício próprio. Com o tempo, Rafael tentou se aproximar novamente, mas percebi que algumas feridas não se curam apenas com desculpas ou lágrimas. É preciso reconstruir confiança, e algumas pontes, uma vez queimadas, jamais são as mesmas. Eu amava, mas também precisava proteger minha própria paz, minha própria dignidade. Aprendi que o amor verdadeiro não significa aceitar abuso ou mentira, significa reconhecer a verdade, mesmo que ela doa. Hoje, cada manhã é minha, cada chá que preparo é meu, cada leitura ao entardecer é minha. Não preciso provar nada a ninguém.
Sei quem sou, sei o que construí, sei que lutei não apenas pela minha vida, mas pelo respeito à minha existência, à minha história, à minha memória. E isso é algo que ninguém jamais poderá tirar de mim. Sento-me na varanda, sentindo o vento que atravessa as folhas, observando as ondas do mar. Há uma sensação de completude, uma serenidade que só se alcança quando se recupera aquilo que sempre foi seu, mesmo que outros tentem tomar. Não se trata de riqueza material ou reconhecimento público, mas de algo infinitamente mais profundo, o direito de viver a própria vida com dignidade, sem que ninguém dite seu valor. Aprendi, finalmente, que nossa força não está apenas nos músculos ou nas palavras altas, mas na inteligência, na paciência e na persistência silenciosa. Que o silêncio pode ser um escudo, uma arma e uma estratégia. Que a paciência pode construir impérios invisíveis, e que a verdade, mesmo quando ignorada ou desacreditada, sempre encontra seu caminho. E foi assim que recuperei minha vida. Não com vingança, não com violência, mas com a sabedoria de quem já viveu muitas décadas, viu muitas mentiras e aprendeu a esperar o momento certo. Hoje, cada pôr do sol, cada brisa, cada onda que se quebra nas pedras me lembra que sou dona da minha história, que o passado pertence a mim, que o presente é meu e que o futuro, finalmente, posso escolher para mim mesma. Nos dias que se seguiram à prisão de Camila, a vida tomou um ritmo novo, mais leve, quase irreconhecível depois de tanto peso acumulado. Cada manhã que eu acordava na pequena casa à beira-mar parecia uma pequena vitória. O vento trazia consigo o cheiro do sal e da liberdade, e as ondas batiam nas pedras com uma cadência que lembrava batimentos de coração, estáveis e seguros. Não havia mais urgência, nem ameaças, nem sussurros que sugerissem que eu devia desaparecer. Eu podia finalmente existir plenamente. Passei a organizar minha rotina do jeito que sempre quis. Pela manhã, preparava um chá, sentava na varanda, observava o horizonte e deixava que os pensamentos flutuassem sem pressa. Lembro de pensar em Antônio muitas vezes, sentindo sua presença nas pequenas coisas, na brisa, no canto de um pássaro, na memória de risadas compartilhadas há décadas. Ele sempre acreditou que a vida, com todos os seus desafios, poderia ser enfrentada com paciência, humor e amor. E eu agora entendia profundamente o que ele quis dizer. Comecei a escrever novamente, desta vez sobre a vida, sobre lembranças e lições. Não havia necessidade de registrar ofensas ou estratégias, apenas momentos de beleza e reflexão. Escrevia sobre os dias passados em Boston, sobre as manhãs frias com Antônio, sobre Rafael quando ainda era criança, curioso e encantador. Revivia o jardim da infância do meu filho, as folhas douradas caindo no quintal, os passeios pelo bairro antigo que tanto amávamos. Cada memória era uma pequena chama que iluminava minha solidão escolhida, mas nunca dolorosa. Uma coisa que percebi, nesse processo de reclusão voluntária, é que a liberdade não se mede apenas pela ausência de violência ou manipulação. Ela se mede pela capacidade de escolher como viver, de decidir o que ouvir, o que sentir, o que aceitar. Eu podia olhar para o céu azul sem medo, podia ouvir a brisa sem tensão, podia tomar meu chá sem que ninguém me lembrasse de regras invisíveis ou expectativas alheias. Aquilo era precioso, mais valioso que qualquer fortuna material. Lembro de um dia específico, quando o sol estava baixo e dourado, pintando tudo ao redor com tons quentes. Sentei-me na varanda, de olhos fechados, sentindo o vento no rosto, e percebi que pela primeira vez em meses não havia uma sombra de medo ou ansiedade pairando sobre mim. Era uma sensação simples, mas profunda, como se eu tivesse recuperado cada pedaço de mim que fora lentamente retirado por Camila. Um pedaço da minha dignidade, um pedaço da minha memória, um pedaço da minha vida que jamais poderia ser tomado novamente. Apesar de tudo, havia pensamentos sobre Rafael que insistiam em vir. Ele não era completamente culpado, e isso me pesava. Havia amor e ingenuidade misturados, e embora ele tivesse se deixado manipular, eu não podia simplesmente apagá-lo da minha vida. Mas compreendi que meu bem-estar não podia depender das escolhas dele. Eu precisava proteger minha paz antes de qualquer coisa. Isso me trouxe clareza e também uma forma de compaixão, não por condescendência, mas por compreensão da fragilidade humana. A casa à beira-mar tornou-se meu santuário. Eu mantinha pequenas rotinas que me davam alegria e sentido,
regar as plantas, caminhar pela praia, ler livros antigos que ainda tinham cheiro de papel envelhecido, escrever cartas que nunca seriam enviadas, apenas para organizar meus pensamentos. Cada gesto, por menor que fosse, era um lembrete de que eu estava no controle da minha própria vida. Com o tempo, minha percepção sobre o passado também mudou. Não guardava mais ressentimentos como se fossem um fardo pesado. Cada memória dolorosa era apenas mais uma página da minha história, uma parte de quem eu era. Eu não precisava apagar o que aconteceu, mas podia escolher não permitir que essas memórias definissem minha vida presente. Havia liberdade em aceitar o que foi, mas também poder em escolher como seguir adiante. Também comecei a perceber a importância da própria voz. Durante anos, eu silenciei por medo ou por educação, por respeito ou por amor. Aprendi que silenciar nem sempre é sinal de fraqueza, às vezes é estratégia. Mas também compreendi que minha voz precisava ser usada quando necessário, de forma firme, clara e segura. Essa experiência me ensinou que poder e liberdade caminham lado a lado, e que nada é mais poderoso do que alguém que conhece o próprio valor e não permite que seja desconsiderado. Houve dias em que a saudade de Boston e de Antônio apertava o peito. Mas ao mesmo tempo, cada onda, cada brisa salgada me lembrava que o mundo era vasto, cheio de lugares ainda por descobrir, cheio de dias que podiam ser meus para viver da forma que quisesse. A liberdade não é apenas escapar de uma situação, é encontrar novos horizontes, reinventar-se e redescobrir prazeres simples que muitas vezes passam despercebidos na vida cotidiana. Passei a valorizar também a simplicidade. Cada chá preparado, cada livro lido, cada passo na areia molhada era uma celebração silenciosa da vida que me pertence. Aprendi que a grandiosidade não está na riqueza ou na aparência, mas na consciência tranquila de que se vive com integridade, com dignidade e com escolhas próprias. Refleti muito sobre Rafael. Ele veio a mim alguns meses depois, tentando se reconciliar. Havia lágrimas, palavras apressadas e pedidos de perdão. Mas aprendi que algumas coisas não se resolvem apenas com desculpas. O respeito e a confiança precisam ser reconstruídos, e nem sempre é possível retornar ao ponto de partida. O amor que sentimos por alguém não é uma obrigação de permitir que nos manipulem ou diminuam. Aos poucos, minha vida se estabilizou em um ritmo calmo, seguro e gratificante. As ondas se tornaram meu compasso, o vento minha companhia, e os dias, minhas pequenas vitórias. Aprendi a valorizar cada instante, a perceber que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com clareza, inteligência e dignidade. E, no fundo, percebi algo que talvez seja a maior lição de todas: nossa história pertence a nós mesmos. Não podemos permitir que outros a escrevam por nós. Não importa a idade, a situação financeira ou a aparência física, o direito de decidir, de existir plenamente e de proteger nossa memória é inviolável. Eu recuperei não apenas minha liberdade, mas minha identidade, meu valor e minha própria narrativa. Ao entardecer, sentada na varanda, observando o céu tingido de rosa e dourado, sussurrei para o vento: chegamos, meu amor. Conseguimos. E senti uma paz profunda, uma sensação de completude que poucos conseguem experimentar. Não se tratava de vingança, mas de justiça silenciosa e plena. Era a conquista de cada direito, de cada memória, de cada pedaço de minha vida que havia sido ameaçado. Essa história, minha história, me ensinou que a paciência, a inteligência e a estratégia silenciosa podem superar a crueldade e a injustiça. Que não é necessário gritar para ser ouvida, nem lutar com força bruta para ser respeitada. Que o silêncio calculado e a observação atenta são armas poderosas quando combinadas com coragem e clareza. Hoje, quando olho para o horizonte, sinto que finalmente pertenço a mim mesma. Cada dia é meu, cada escolha é minha, e cada memória, cada experiência, cada pedaço do meu passado está seguro, preservado e respeitado. Sou dona da minha história, do meu tempo e da minha liberdade. E isso, finalmente, é suficiente.